tempos escondem verdades arrepiantes, existe um lugar onde as histórias mais sinistras são guardadas. Hoje, desenterramos o relato de uma mulher solitária, alguém que não fala, que vive isolada em seu próprio mundo. Mas, cuidado, porque nem todo silêncio é em vão. Às vezes, ele esconde algo muito pior. Bem-vindos ao Arquivo 49. O vídeo começa em... A Casa de Vidro. Parte 1. A rotina de vidro. A cidade de White Hollow, no extremo norte do Canadá, era pequena o suficiente para que todos soubessem o nome do carteiro e silenciosa o bastante para se ouvir os flocos de neve batendo nas janelas. Os invernos ali eram longos e as noites ainda mais. Durante metade do ano, as manhãs pareciam nunca amanhecer de fato, apenas clareavam o suficiente para que os moradores não tropeçassem nas próprias sombras. Num topo do edifício Everpine, o mais alto da cidade, com seus modestos 6 andares, morava uma mulher chamada Elise Duran. O prédio era um bloco moderno de estrutura metálica, paredes de concreto polido e extensas janelas de vidro temperado, que tornavam o apartamento de Elise algo entre uma estufa e um aquário de luxo. O corredor que levava à sua porta era coberto por painéis de vidro em todas as direções, formando um jardim suspenso com arbustos perenes e lanternas automáticas. Na época do inverno, o hall ganhava tons azulados e brancos, e durante a noite refletia a neve como uma sala de espelhos coberta de poeira congelada. Elise era discreta. Chegara à cidade fazia pouco mais de 2 anos, vinda de Quebec, e jamais fora vista em reuniões sociais, bares ou festivais locais. Os vizinhos do andar inferior mal a conheciam, exceto pela figura constante que passava pelas escadas com passos firmes, sempre com os fones presos ao maxilar e os olhos concentrados no mundo interno que ninguém conseguia acessar. Trabalhava de casa, editando vídeos para uma produtora ambiental com sede em Toronto. Recebia arquivos pesados, passava dias imersa em paisagens de florestas tropicais, geleiras e documentários sobre extinção. Era meticulosa no que fazia, pontual, dedicada e perfeccionista. Poucos sabiam que era surda, não por vergonha ou segredo, mas por ausência de convívio. Ela havia aprendido a lidar com o mundo de forma silenciosa e prática. Seus equipamentos vibravam, notificações piscavam em luzes coloridas, e os alarmes de incêndio eram acompanhados por flashes estroboscópicos em todos os cômodos. Sua casa era um santuário de silêncio, cortado apenas pelo som abafado das teclas dos cliques e das imagens em movimento na tela. Existe um tipo de silêncio que perturba mais que o vazio sonoro. Não aquele natural, como quando a neve cobre o mundo num manto de algodão, mas aquele que se instala dentro da mente. Elise habitava esse silêncio por necessidade, não por escolha. Seu mundo era mudo desde o nascimento, transformando cada estímulo externo, vozes, chuva, objetos caindo, em linguagem visual, tátil, intuitiva. Talvez essa percepção diferenciada tornasse capaz de ver o que os outros ignoravam. Quando se mudara para o apartamento, não eram os vidros que manchavam, não eram os vidros que chamavam a atenção, mas o que eles revelavam. Sua vida era meticulosamente organizada, cada objeto em seu lugar, cada rotina executada com precisão militar.
Acordava às 7, bebia café com leite na mesma caneca azul. Trabalhava 5 horas exatas. Almoçava arroz branco com legumes cortados com precisão cirúrgica e caminhava 27 minutos ao redor do prédio, sem variações, sem improvisos, uma coreografia tão perfeita que poderia ser cronometrada. Era justamente essa perfeição que tornava os eventos daquela semana tão perturbadores, porque contra todas as expectativas, Elise começara a cometer erros. O primeiro sinal foi sutil. Na manhã de terça-feira, Elise esqueceu de desligar as luzes do hall ao entrar em casa. Era algo que nunca acontecia. As luzes automatizadas ficavam acesas até que ela cruzasse a segunda porta e depois se apagavam sozinhas. Mas naquele dia, a luz continuou acesa por quase 30 minutos. O porteiro noturno, o Sr. Oswald, notou e comentou com um dos moradores, que respondeu com um simples encolher de ombros. Ela deve ter esquecido. Mas o segundo erro foi mais visível. Na quarta-feira, Elise saiu para caminhar à tarde, como de costume, mas voltou apenas 13 minutos depois. Tinha os olhos arregalados, a pele do rosto mais pálida do que o normal e uma pequena rachadura no vidro do smartwatch no pulso. Na recepção, passou direto, sem olhar para os lados, e durante o restante do dia não ligou o computador, não respondeu às mensagens do editor-chefe, não atendeu os alertas do aplicativo de conferência. No dia seguinte, suas cortinas não se abriram. Naquela quinta-feira, uma mudança sutil, mas perceptível, ocorrera no andar superior. A residência de vidro parecia ter escurecido por dentro, como se algo tivesse consumido sua luminosidade habitual. As luzes, que permaneceram acesas até altas horas da madrugada, apagaram-se subitamente de uma vez. No vácuo que se seguiu, havia uma sensação palpável, a de que alguém observava a cidade através daquelas janelas, mas não era Elise. Nenhum ruído quebrava o silêncio, nenhum movimento perturbava a quietude, mas algo inegavelmente estava presente. Quando Elise reapareceu na varanda envidraçada na manhã seguinte, permaneceu imóvel por 15 minutos exatos, seu olhar fixo no jardim exterior. Sua expressão não transmitia medo, mas sim um conhecimento profundo e aterrorizante. Algo havia cruzado as fronteiras de seu mundo, e aquela presença, fosse o que fosse, não tinha intenção alguma de partir. Parte 2. A luz azul. A temperatura em White Hollow caiu de forma brusca na segunda semana de novembro. O vento soprava do norte com mais fúria. As ruas começaram a congelar pelas bordas e a neblina passou a se condensar como uma massa espessa nas janelas dos carros. No alto do edifício Everpine, Elise mantinha as janelas fechadas, mas o vidro denunciava sua presença, ou por vezes, sua ausência. Durante 3 noites consecutivas, as luzes da cozinha permaneceram apagadas, mas a iluminação da varanda acendia em horários irregulares, mesmo sem programação. O sistema de luzes externas havia sido instalado meses antes, controlado por um aplicativo no celular dela. As lanternas do jardim envidraçado acendiam automaticamente ao detectar movimento, e naquela madrugada de sábado, a primeira das notificações apareceu. Sensor de presença ativado. 3h17 da manhã. Ela viu o alerta assim que acordou pela manhã. Estava em sua cama, com o notebook ainda ligado sobre o cobertor e a luz do banheiro acesa, como se estivesse adormecido no meio de algo, mas não se lembrava de ter saído do quarto.
nem de ter mexido no telefone. Algo naquela luz azul começava a incomodar. Do apartamento vizinho, era possível observar o reflexo da varanda de Elise todas as noites. Um brilho breve e suave, como de um aquário iluminado no escuro. Mas naquela noite, a luz permaneceu acesa por tempo demais. Azulada, intensa, vazando pelas janelas como se alguém estivesse parado ali, imóvel, diante do vidro por longos minutos. Aquilo não era normal, nunca havia acontecido antes. E mesmo que fosse Elise, observando a escuridão do lado de dentro, algo naquele reflexo estático sugeria que não era ela. Num domingo, Elise desceu até a portaria e pediu acesso ao sistema de câmeras internas do edifício. Ela digitou o pedido em seu celular e mostrou para o zelador. Um rapaz novo, inexperiente, chamado Noah. Ele tentou disfarçar o constrangimento, mas não conseguiu evitar o incômodo de estar diante de uma mulher que o observava com olhos tão diretos. Explicou que as câmeras da área externa eram limitadas e que o sistema havia apresentado falhas durante a madrugada por conta do frio. Ela insistiu. Ele então cedeu. Juntos, assistiram aos arquivos gravados do circuito da noite anterior, por volta das 3h17 da manhã, exatamente como o alerta indicava. O vídeo da entrada da cobertura mostrou algo que Noah não conseguiu explicar com clareza. A imagem era estática, granulada, mas mostrava uma silhueta que parecia surgir da lateral do jardim suspenso. Entre os arbustos, a câmera tremeu e depois disso, houve apenas um quadro congelado por 11 segundos. Quando a gravação voltou ao normal, não havia mais ninguém. Elise não reagiu. Agradeceu com um aceno e subiu, mas ao entrar em casa, travou todas as trancas. 3 no total. Além disso, empurrou o sofá contra a porta, algo que nunca havia feito antes. Ao longo do dia, observava-se discretamente a movimentação no apartamento. Da janela do prédio vizinho, era possível acompanhar parte da sala de Elise através do reflexo no vidro da varanda. Viu-se quando ela empurrou o sofá contra a porta, quando testou a fechadura repetidas vezes, quando parou diante da estante, imóvel, como se ouvisse algo que os outros não podiam perceber. O mais aterrorizante era que, mesmo naquele silêncio absoluto, havia certeza inquietante. Elise não estava errada. Alguém ou algo realmente estava ali. Na segunda-feira, durante o fim da tarde, Elise estava revisando uma sequência de cortes para um documentário sobre predadores do Alasca quando a luz da varanda acendeu de novo. Ela virou-se de imediato, mas não viu ninguém. Apenas o jardim coberto pela neve, os bancos de pedra iluminados pelo brilho azulado e a névoa dançando nos vidros. O coração acelerou. Ela se levantou, foi até a janela e permaneceu ali, imóvel. A luz apagou sozinha. Ela retornou à mesa, mas o que viu na tela do notebook a fez empalidecer. O vídeo, que até aquele momento exibia imagens de lobos em uma floresta, havia saltado para um trecho não editado, um frame isolado, tremido, de uma imagem interna de seu apartamento, gravada da altura do chão. O enquadramento mostrava a sala, seu sofá, suas plantas, e ao fundo, ela mesma sentada diante do computador. A legenda do arquivo dizia: gravação número 2, 3h17 da manhã. Na terça-feira, Elise não saiu de casa. A neve cobrira a cidade durante a madrugada e do 6º andar, o mundo parecia congelado sob uma camada de vidro. O tempo ali parecia correr diferente. As luzes acendiam antes do anoitecer.
e os passos no corredor eram cada vez mais escassos. A cidade, silenciosa por natureza, tornava-se quase opressiva durante o inverno, como se cada janela estivesse selada não apenas contra o frio, mas contra o contato humano. Elise fechou as cortinas às 17 horas em ponto. Depois disso, não acendeu mais nenhuma luz além da tela do notebook. O vídeo que encontrara no dia anterior com sua imagem gravada do chão havia sumido da pasta onde estivera. Procurou por nome, por data, por tamanho de arquivo. Era como se nunca tivesse existido. Com os olhos pesados, ela resolveu checar algo que evitara nas últimas semanas: o interior do apartamento. Durante meses, seguiu uma rotina precisa de faxina, organização e manutenções, mas desde os últimos episódios, deixara escapar certos detalhes. Agora, com o coração batendo mais rápido, percorreu cada cômodo como quem faz um inventário mental do próprio espaço. Tudo parecia no lugar. Quase tudo. Na lavanderia, notou que a sacola de ferramentas sobre a pia estava fora do alinhamento habitual. Uma das chaves de fenda havia sido colocada sobre o plástico, e não dentro. No banheiro, o tapete estava virado, com a borracha de baixo grudando torta no piso. E na cozinha, dentro do armário, onde guardava as panelas, havia uma marca circular num pó de café derramado. Era uma marca de sapato, e ela não usava sapatos dentro de casa. Nunca. Existe um tipo de pavor que não surge de gritos ou sustos. Nasce no silêncio, cresce entre repetições quase imperceptíveis. Alimenta-se de pequenos detalhes. É o terror do objeto ligeiramente deslocado, do risco novo na parede, do tempo que não segue seu curso habitual. Essa sensação torna-se evidente ao observar a varanda de Elise. As cortinas, agora permanentemente fechadas, deixavam escapar finas frestas de luz. Uma delas, na lateral, permanecia aberta na parte superior, como se alguém tivesse puxado o tecido com urgência e depois se esquecido de ajustá-lo. Todas as noites, pontualmente, a lâmpada do jardim acendia sozinha. No domingo, o zelador do prédio vizinho foi convocado para verificar as filmagens das câmeras que apontavam para o edifício Everpine. Relutante, ele acendeu. Ao revisar 3 noites de gravação, na terceira, às 3h18 da manhã, surgiu a imagem desejada. Uma sombra escura movendo-se lentamente entre os arbustos do jardim suspenso. A qualidade da imagem não permitia a identificação, mas a intenção era clara. A figura pausava, observava o vidro e seguia adiante. Com movimentos calculados, com uma familiaridade perturbadora, como quem conhecia cada centímetro daquele lugar. A segunda, da porta do closet, permanecia intacta, mas a linha de nylon que ligava a maçaneta a uma colher caída no chão havia desaparecido. Ela andou pela casa devagar, sem sapatos, com as luzes apagadas, sentindo o piso gelado sob os pés. Quando chegou à cozinha, viu que a porta de vidro que dava para o jardim estava destrancada. A chave, que costumava deixar sobre a bancada, havia sido colocada cuidadosamente de volta no chaveiro da entrada. Não havia sinal de arrombamento, mas havia uma pequena pegada de neve no tapete da varanda. Uma só, solitária, molhada, e ao lado, sobre a mesa da varanda, alguém havia deixado um pendrive. Aquela presença não parecia querer assustar, pelo menos não de forma explícita. Desejava ser notada, ser percebida, como um animal noturno que se aproxima cautelosamente de um acampamento.
esperando que algum alimento fosse desatentamente deixado ao seu alcance. Naquela noite fatídica, às 12h44 da manhã, uma sombra nítida projetou-se no vidro do apartamento de Elise. A sombra, visivelmente mais alta que a moradora, permaneceu imóvel por longos minutos antes de desaparecer. Do prédio ao lado, seu vizinho a observava, e na manhã seguinte, quando os dois se cruzaram no elevador do térreo, Elise exibia olheiras profundas e um olhar carregado de insônia. Sem proferir palavra, estendeu o pendrive em sua direção. Seus olhos, no entanto, formulavam uma pergunta tão clara quanto aterrorizante. Você também viu? Parte 4. O que está dentro? O pendrive deixado na varanda parecia inofensivo, pequeno, prateado, sem marcas externas, como qualquer outro item jogado ao acaso em uma gaveta de escritório. Mas havia algo perturbador no fato dele estar ali, sobre a mesa de vidro, ao lado de uma pegada que não lhe pertencia. Numa noite em que todas as trancas estavam em seu lugar, Elise segurou o objeto com luvas de lã, levou-o até o notebook e o conectou sem hesitar. Seu rosto estava imóvel, os olhos mais atentos do que nunca. Dentro do dispositivo havia uma única pasta, intitulada Capítulo 9. Dentro dela, 7 vídeos numerados de forma simples, de 1 a 7, todos com datas recentes, todos com durações curtas, variando entre 20 segundos e 2 minutos. Nenhum deles parecia editado. O primeiro vídeo começou com um leve tremor de câmera, como se estivesse apoiado em algum móvel baixo. O ângulo era da altura do chão, voltado para a sala de estar de Elise. Num canto do quadro, uma planta alta e a lateral do sofá, exatamente como num apartamento. Ao fundo, ela mesma de costas, digitando no notebook. O vídeo não tinha som, mas não precisava. Ela sabia que aquilo fora filmado de dentro, em sua própria casa, e não por ela. O segundo mostrava a cozinha. A câmera estava posicionada sobre uma das prateleiras, voltada para a bancada. Durante todo o vídeo, nada se movia, até os segundos finais, quando uma mão, de dedos compridos, pele clara, unhas curtas, surgia e deslizava um pote de açúcar levemente para a direita. Depois, a imagem escurecia. Os outros vídeos seguiram o mesmo padrão, lugares diferentes da casa, ângulos estáticos, presença sutil. Em nenhum momento o rosto da pessoa era revelado, mas os gestos, os posicionamentos, os olhares invisíveis através da lente deixavam claro: a pessoa que gravava aquilo conhecia cada centímetro daquele apartamento. E o vídeo 7 era o pior. Mostrava o quarto de Elise filmado da lateral da cômoda. A câmera captava parte da cama, a cortina semi-aberta e a luz azul do smartwatch piscando no escuro. O tempo era noite profunda. No minuto final, um vulto surgia no canto da imagem, aproximando-se da câmera com lentidão absoluta. Não se podia ver o rosto, só o contorno do corpo e o braço estendendo-se até o travesseiro. Mas não havia violência, não havia pressa. A figura apenas ficava ali observando por 53 segundos. E então o vídeo terminava. A experiência de assistir aos vídeos provocava uma mistura de incredulidade e repulsa. Havia algo profundamente sinistro naquela invasão. Não a violência de um roubo, mas a transgressão silenciosa de limites íntimos. Não se tratava apenas de uma invasão física, mas da lenta corrosão de um espaço mental e emocional. Era a solidão sendo violada por uma presença que não fazia barulho, não deixava marcas, apenas observava com paciência sinistra. Naquela mesma noite,
o observador dirigiu-se ao prédio de Elise 2 vezes. Acionou o interfone antes de obter resposta. Na tela da portaria, via-se o rosto da moradora, cabelos desalinhados, olheiras profundas, vestido um moletom cinza. Seus olhos pareciam fixos no vazio, como se vissem tudo e nada ao mesmo tempo. Ao subir, encontrou a porta entreaberta. Elise, com movimentos lentos, indicou o notebook onde, ainda pausado, estava o 7º vídeo, aquele que mostrava o vulto imóvel ao lado da cama. Nenhuma palavra foi necessária. A verdade ali estava crua e incontestável. Ao observar Elise mais atentamente, notava-se a ausência de tremor ou pânico. Restava apenas exaustão, como se o medo tivesse se transformado em peso constante, carregado dia após dia. No ar pairava uma pergunta não verbalizada, mais dolorosa que as imagens. Há quanto tempo isso acontece sem que eu percebesse? Na manhã seguinte, Elise começou a desmontar a casa. Revistou cada canto com olhos de caçadora. Desparafusou quadros, inspecionou luminárias, vasculhou fundos de gavetas, cavidades de tomadas, painéis do armário embutido e encontrou coisas. Atrás do espelho do banheiro, um pequeno buraco de perfuração recente, encoberto por um adesivo transparente. No interior da caixa de energia do corredor, um gravador de voz acoplado a uma bateria simples. E sob a cama, presa à madeira inferior, um pequeno suporte de fita dupla face com vestígios de cola, onde provavelmente uma câmera havia sido retirada às pressas. Na parede do closet, um dos painéis de madeira parecia levemente mais afastado. Ao puxá-lo, revelou-se uma cavidade escura, quadrada, com um espaço de cerca de meio metro de profundidade. Dentro, apenas um objeto, uma caixa preta, trancada com um fecho metálico. Não havia chave, mas havia um nome gravado na lateral: Duran. A última noite. Era quinta-feira, 21 de novembro, quando Elise decidiu não sair de casa. O tempo lá fora havia piorado. A neve aumentava em volume, agora cobrindo os bancos do jardim suspenso, e as árvores da rua pareciam estátuas congeladas sob o vento cortante. No interior do apartamento, porém, tudo estava milimetricamente organizado. Pela primeira vez em semanas, ela havia limpado cada superfície, desligado todos os dispositivos e coberto os espelhos com lençóis claros. Um ritual, talvez, ou apenas um gesto de encerramento. A caixa preta com o nome Duran permanecia sobre a bancada da cozinha ainda fechada. O fecho metálico oxidado não oferecia resistência, mas Elise não a abrira. Não imediatamente. Passara 2 dias com ela ali, visível, como se testasse o próprio limite, como se quisesse entender, apenas pelo peso do objeto, se valia a pena abrir mais uma porta. Naquela noite, às 2h03 da manhã, a luz da varanda acendeu. Ela não se levantou. Às 2h16, a câmera de segurança do andar registrou novamente um vulto caminhando entre os arbustos do jardim suspenso. Dessa vez, porém, a figura não parou, continuou andando até a porta de vidro. Agachou-se e pareceu pressionar algo contra a fechadura. O sensor não emitiu alarme. As trancas não reagiram. E então, a luz se apagou. O verdadeiro terror não reside no estrondo da invasão, mas na sutileza daquilo que adentra sem pedir licença. Quando o intruso não força portas, nem quebra janelas, mas simplesmente caminha, escolhe seu lugar e se instala, que defesa resta contra essa violação silenciosa?
Naquela madrugada fatídica, a luz do apartamento de Elise acendeu-se pela última vez, não de forma abrupta ou caótica, mas com a naturalidade de um gesto cotidiano, como se alguém tivesse se levantado para um gole de água ou para verificar o celular. Contudo, havia algo de profundamente errado naquela luz estável, imperturbável, que denunciava uma aceitação terrível, a resignação de quem compreendera toda a dimensão do horror. Na manhã seguinte, as autoridades foram acionadas pelo zelador, que encontrara a porta da cobertura levemente entreaberta. O cenário era perfeito demais, nenhum móvel revirado, nenhum sinal de violência, tudo meticulosamente em seu lugar. Sobre a mesa, o notebook permanecia ligado, exibindo um arquivo solitário com a mensagem lacônica: "Eu preferi não ouvir." E na bancada, como testemunha muda do drama, repousava a caixa preta, agora aberta. Dentro da caixa, a polícia encontrou algumas coisas peculiares. Um batom, um estojo de maquiagem um tanto quanto antigo. Na parte superior interna da caixa havia um espelho. Mas o que realmente chamou a atenção do policial foi uma fotografia antiga em preto e branco, onde havia algumas pessoas no que parecia ser um funeral, e ao fundo havia uma lápide onde estava escrito: Elise Duran, que no silêncio sua alma encontre repouso. Há uma escolha peculiar no que as pessoas decidem perceber. Algumas atribuem passos noturnos ao encanamento do prédio, outras justificam sombras com defeitos na iluminação. E existem aquelas que sentem a presença, mas deliberadamente se recusam a reconhecê-la. A cobertura do edifício Everpine ficou vazia pelos meses seguintes. A administradora colocou o imóvel à venda, mas a corretora encarregada do anúncio não conseguiu permanecer na unidade por mais de 30 minutos. Disse que sentia frio nas mãos, calafrios recorrentes e uma sensação de que alguém a observava, mesmo com todas as cortinas abertas. A caixa preta desapareceu do apartamento. Nenhum registro policial foi feito com menção a ela, nem ao diário. Elise nunca foi encontrada. Mas às vezes em Witch Hollow, quando a neblina desce cedo demais e a luz da varanda do sexto andar acende sem motivo, moradores juram ver uma mulher em pé, imóvel, encostada no vidro, olhando lá para baixo. E dizem que mesmo sem som, dá para sentir a pergunta nos olhos dela.